Entro, São Paulo, 27 de janeiro de 1985. Rolf lê um texto da mãe. Título: A diferença entre consciência espiritual e ser espiritual. Fonte: A Mãe, volume 9, páginas 339 a 340. É uma conversa de 58. Ela é bem curta, bem sucinta, coloca um problema determinado e sem se estender muito sobre ele. Mas achei interessante, contudo. Começa com o texto da vida divina e a partir dele a mãe fala. O texto diz: quando há a emergência decisiva, um sinal dela é o status ou a ação em nós de uma consciência inerente, intrínseca, autoexistente, que se conhece pelo mero fato de ser. Sabe, conhece tudo que está nela, da mesma maneira, através da identidade com isto, e começa mesmo a ver tudo da mesma maneira naquilo que a nossa mente parece externo, através de um movimento de identidade ou através de uma consciência intrínseca direta que envolve, penetra, entra para dentro do objeto, se descobre no objeto, está consciente nele de algo que não é a mente ou a vida ou o corpo. Há então, evidentemente, uma consciência espiritual que é diferente da mental e ela testemunha a existência de um ser espiritual em nós que é diferente de nossa personalidade mental de superfície. Então, primeiro vamos retomar o texto. Como disse Sri Aurobindo, de A Vida Divina. Quando há a emergência decisiva, um sinal desta emergência é o status, o estado, ou a ação em nós de uma consciência inerente, intrínseca, autoexistente. A emergência decisiva seria, não li o trecho, mas me parece só pode ser quando a alma se torna inteiramente consciente e, como Sri Aurobindo sempre diz, quando ela se coloca em frente. Quando não mais fica atrás, mas ela, o poder regente do ser. Ele compara muitas vezes a alma com um rei que tem o destino de uns tantos reis, a maioria, de não ele próprio poder decidir as coisas do Estado, mas ter uma série de ministros que decidem tudo. Ele fica apenas aquele que automaticamente, pela presença dele, sem ser perguntado mesmo, sanciona. Os outros fazem, resolvem e até se tornam autônomos e os ministros abusam seu poder também e fazem as coisas sem nem ter em mente se o rei realmente consentiria ou não, no caso, mas resolvem de qualquer jeito. Então isso é... Então os ministros seriam a mente, a vida e o corpo. E o rei a alma. Mas, como eu digo, não, quase sempre são os ministros que resolvem os assuntos do Estado e não o próprio rei. Agora, quando então o rei é a personalidade crescida, evoluída, amadurecida, ele se coloca em frente e usa os ministros que são necessários para resolver as coisas, mas somente sob sua influência, com sua decisão,
com seu controle e tudo mais. É uma situação bem diferente. Então, quando houver esta emergência decisiva, o rei, a alma se colocando na frente e regendo o resto, então um sinal desta emergência é o estado ou a ação em nós de uma consciência inerente, intrínseca, autoexistente. Quer dizer, a partir desse momento não é mais uma consciência externa que vê a problemática, vê as coisas, vê os objetos, vê os interesses, vê as dificuldades, o que for, e procura resolver com os meios externos. Mas haveria uma consciência que simplesmente existe, autoexiste, vê tudo e já sabe a resposta, a solução, o que deve ser feito. Então é uma consciência inerente, intrínseca, autoexistente, que se conhece pelo mero fato de ser. Não precisa de nenhuma afirmação, não precisa de nenhum sinal de que ela existe. A gente tem sempre essa insegurança, faz alguma coisa, ideia alguma coisa, e então pergunta ao outro, o que você acha? Assim, assim, ou vamos ver se dá certo. Então tenta e vai ver se dá certo ou não, e assim se autoafirma. Então aqui não. Essa consciência conhece a si, pelo mero fato de ser, não precisa fazer nada para provar a si que ela existe. E conhece tudo que está nela do mesmo jeito, através de identidade com aquilo que está nela. Então, todas as possibilidades, todos os potenciais, todas as qualidades, todo o destino dela, tudo isso ela sabe, conhece. E não precisa ser levado pelas circunstâncias da vida para perceber aos poucos que ela não deve fazer aquilo, que isto é mais de acordo com a pessoa, e assim por diante. Mas esta alma, este rei, realmente conhece a si e conhece o reino, as possibilidades que existem nele. E começa então mesmo a ver tudo que para nossa mente é externo, para nossa mente parece externo, da mesma maneira. Então o poder desta consciência é tal que não fica só encerrada sobre si, em si, se autossatisfazendo, mas como que naturalmente transborda, e não transbordar de si, impondo-se a tudo, mas sua intensidade, seu poder de percepção, de penetração, de identificação com tudo que existe, sai dela, se irradia dela e penetra os outros, o ambiente, as coisas, e assim o rei, ou a alma, sabe os outros como sabe a si mesmo, ou conhece a si mesma. Quer dizer, uma extensão de si, assim, de sua intensidade e seu poder. Através de um movimento de identidade ou através de uma consciência intrínseca direta, que então envolve o objeto, seu objeto penetra o objeto, entra para dentro do seu objeto e, no fim, descobre a si mesma no objeto. Então, como se a própria consciência se tornasse o objeto e se encontrasse nele. Mas sem, ao mesmo tempo, jamais perder-se, sem jamais abandonar a sua própria natureza, a própria existência. Não é uma troca que, pelo preço de me abandonar, me torno outro, depois volto para mim. Mas ela fica, ela tem uma existência maior, por assim dizer, e consegue penetrar sem esquecer a si e sem se perder. E ela então se torna consciente no objeto de algo que não é mente, nem vida, nem corpo. Quer dizer, descobre
a mesma alma, o mesmo si, a mesma substância espiritual no objeto, na coisa, no outro. Há então, evidentemente, uma consciência espiritual que é diferente da mental e ela testemunha a existência de um ser espiritual em nós que é diferente da personalidade mental de superfície. Há então, evidentemente, uma consciência espiritual que é diferente da mental. A mental trabalha através dos sentidos, e através dos sentidos, através de raciocínios, dedução, combinação, adivinhação, etc. Mas a espiritual não precisaria da mente, dos sentidos, de dados, de percepções físicas, sensoriais. Mas ela tem uma luz própria, um poder próprio, uma intensidade própria, e com isso ela penetra os outros e está neles e nos objetos, nas coisas do mesmo jeito. Há então, evidentemente, uma consciência espiritual diferente da mental. E agora a segunda colocação. E esta consciência, então, espiritual, testemunha a existência de um ser espiritual, que deve ter um cerne, um núcleo, uma concentração, uma formação de que esta própria consciência é a irradiação. Ela não poderia se irradiar se não houvesse uma concentração. O Sol não é raios. Os raios são a irradiação de um corpo, que é o Sol. E assim por diante. Quer dizer, ou a luz da lâmpada, sem a lâmpada, haveria uma luz difusa aqui, alguma luminosidade, mas não uma luz concentrada que se irradia de um ponto determinado e pode se dirigir numa direção sobre um objeto determinado. Então, se há uma consciência espiritual em nós, não seria algo que paira, que se entremeia com o ser, mas deve haver, então, no próprio ser, uma concentração, uma formação de que esta consciência é a irradiação. Então, seria um ser espiritual. Se é uma consciência espiritual, só pode, então, ser o foco, o promotor dela, o originador dela, um ser espiritual. E isto, naturalmente, uma vez que essa consciência espiritual não usa mente, nem vida, nem corpo, deve ser diferente da personalidade de superfície. Aqui ele diz, então, essa personalidade mental de superfície. E sobre isso, então, ela fala e comenta isto. Então, uma pergunta, Doce Mãe, há uma consciência, há um ser espiritual em cada pessoa? E ela responde, isso depende de que nós chamamos de ser. Se nós substituímos ser por presença, sim, há uma presença espiritual em cada um. Se o que chamamos ser é uma entidade organizada, plenamente consciente de si, independente, e tendo o poder de afirmar a si e de reger o resto da natureza, não. A possibilidade deste ser independente e todo-poderoso está em cada um, mas a realização é o resultado de longos esforços que às vezes se estendem sobre muitas vidas. Em cada um, mesmo no próprio começo, bem no começo, há esta presença espiritual, esta luz interior. De fato, ela está em todo lugar. Eu vi isso às vezes, ou muitas vezes, em certos animais. É como que um ponto luminoso que é a base de um certo controle e proteção.
algo que, mesmo na semiconsciência, torna possível uma certa harmonia com o resto da criação, de modo que catástrofes irreparáveis não podem ser constantes e gerais. Sem esta presença, a desordem criada pelas violências e paixões do vital seria tão grande que a qualquer momento elas poderiam levar a uma catástrofe geral, uma espécie de destruição total que impediria o progresso da natureza. Esta presença, esta luz espiritual, que poderia ser chamada quase uma consciência espiritual, está dentro de cada ser e de todas as coisas. E por causa dela, apesar de todas as desordens, de toda paixão, toda violência, há um mínimo de harmonia geral que permite que o trabalho da natureza seja realizado. E esta presença se torna bem óbvia no ser humano, mesmo no mais rudimentar. Mesmo no ser humano mais monstruoso, em que dá a impressão de ser uma encarnação de um diabo ou de um monstro, há algo dentro que exerce uma espécie de controle irresistível. Mesmo no pior, algumas coisas, certas coisas, são impossíveis. E sem essa presença, se o ser fosse controlado exclusivamente pelas forças adversas às forças do vital, esta impossibilidade não existiria. Cada vez que uma onda destas forças adversas monstruosas se lança sobre a Terra, sentimos que nada poderia nunca fazer parar a desordem e o horror e impedir que se espalhassem. E sempre, num dado momento, inesperadamente e inexplicavelmente, um controle intervém. E a onda é parada. A catástrofe não é total. Isto acontece por causa da presença, da suprema presença na matéria. Mas somente em uns poucos seres excepcionais e somente após muito longo trabalho de preparação, estendendo-se sobre muitas vidas, essa presença se transforma num ser consciente, independente, plenamente organizado, mestre todo-poderoso de seu lugar de moradia, consciente o suficiente, poderoso o suficiente para ser capaz de controlar não somente esta moradia, mas o que a circunda e agir num campo de irradiação e de ação cada vez mais extensivo e mais efetivo. Então vamos ver mais uma vez. Certamente tem coisas que a gente poderia abrir um pouco. Seria bom retomar mais uma vez o texto de Cherubino ou não precisa? Sim. Então, quando há emergência decisiva, então eu falei que ao meu ver se trata da emergência da alma. O rei se coloca em seu real poder. Então, um sinal desta emergência
Até então, não lembra-se quando a gente leu nos encontros sobre a alma, a questão se pode ver a alma nos olhos de... Não, se a mente pode ver de uma pessoa, pode ver a alma de uma outra pessoa. Ela falando também sobre a questão de ver a alma nos olhos da pessoa. Ela usa os termos, diz, em uns poucos a alma é ativa, e na maioria a alma é adormecida. Então a alma existe, mas ela não é ativa em todos. E mesmo naqueles que são, em que ela é ativa, ela faz a diferença ainda, entre eles tem umas poucas pessoas só conscientes de sua alma. E um certo número, ela age com todo o poder, mas sem a própria pessoa ter consciência da alma ou da origem da ação. Ela rege o ser, mas sem que, vamos dizer, exteriormente a pessoa tenha consciência disso. Então aqui seria emergência decisiva, seria ao meu ver, não necessariamente a consciência externa sabendo que a alma está na frente. Nós simplesmente ela estando na frente e regendo o ser. Eu penso, por exemplo, na própria mãe, Sri Aurobindo, quando começaram a sua existência. Lembra-se que a gente leu também com relação à estrela que cai, não? Que ela, naquele momento, sabia dizer eu quero a união plena com o divino. A união plena com o divino. E disse até o fim do ano, então isso se cumpria realmente. Mas não por causa da estrela, mas por causa da intensidade dela. Quer dizer, até lá, isso ele deve ter tido na época, não sei, 20 e tantos anos. Até lá, ele não tinha esta consciência plena da união com o divino. Sri Aurobindo é mais do que óbvio ainda. Ele passou todo o tempo na Inglaterra sem nunca pensar em alguma coisa na Índia, e quando voltou começou como secretário ou funcionário de um serviço administrativo, depois professor num colégio, diretor, vice-diretor, depois político, até ele na prisão, na idade de... Isso foi 1908, eu acho. 8 ou 9. 32, 30... 35, 36 anos, 37 anos, por aí. Até lá, ele não tinha consciência disso. Mas, no entanto, tanto a vida dela quanto dela eram inteiramente regidas por este poder dentro, até que ele pudesse manifestar também a consciência externa, e a consciência externa assumir uma forma de existência que cada momento fosse expressão daquilo que dentro deles viveu. Então, aí se pode ver a dificuldade de dois seres tão únicos como eles. Todo o começo da existência durante decênios é velada, quer dizer, a presença desse ser espiritual é velada para a própria pessoa. Então, quanto mais em nós, que nós somos seres únicos nesse sentido. Mas... Então, ao meu ver, a emergência decisiva não seria ainda, não seria necessariamente o tomar conhecimento externamente e o organizar a sua vida em torno desta presença, deste ser, desta manifestação espiritual. Mas seria simplesmente ele se colocando na frente e tomando as rédeas da vida e regendo a vida. O ser tendo consciência ou não, consentindo ou não, não importa, o eleva. Então, um sinal disto é o estado de sua ação em nós de uma consciência inerente, intrínseca, autoexistente, que se conhece pelo mero fato de ser, que conhece a si pelo mero fato de ser. Nós, amplamente, vamos dizer, tomamos agora conhecimento de que existe uma alma, uma consciência espiritual,
com poder de identificação através da leitura. Então, não é algo que nos brote espontaneamente, mas algo sobre o que nós lemos através de outros, através de meios externos da mente, do intelecto, da leitura, da conversa. Nós começamos a perceber alguma coisa, nos questionar se isso existe em nós também, até que grau, e duvidamos, às vezes achamos que sim, depois achamos que não. É ambicioso pensar isso. Quer dizer, a coisa não está clara e óbvia para nós, não. Quanto mais lemos do Sri Aurobindo Mãe, tanto mais como que natural, no mínimo a ideia se nos torna. E quem tiver a mente mais poderosa, talvez até comece a imaginar que tenha. Mas é tudo assim, não está nada seguro e certo. E um sinal, então, dizer que a coisa está real é que sentimos existindo em nós, ou sentimos ativos em nós, ativa em nós, uma consciência autoexistente que se conhece a si pelo mero fato de ser. Ou como que existe. Você tem isso dentro de si, não sabe explicar, não precisa ninguém dizer o que é, você não precisa perguntar a ninguém, você não precisa de nenhuma afirmação, nem procura. Existe, está aí. Você vai com isso, não te deixa. Você pode se deitar para a direita, para a esquerda, de barriga para baixo, você pode contrair, estender. Ele não sai. Não tem jeito. Um parasita que não quer sair mais nunca. Mas que ao mesmo tempo conhece tudo que existe, conhece tudo que existe nele, ou nela, nesta consciência, desta mesma maneira. Quer dizer, toda a capacidade, possibilidade, toda possível realização, extensão, sensibilidade, coragem, amplitude, poder, força, vontade, tudo isso está aí dentro. Ora, conhecer isto não seria mental, isto é o que para nós é difícil de nós imaginarmos. Mas seria que no momento que estamos numa situação em que poder é necessário, força é necessária, adaptabilidade é necessário, o que for, isso surge automaticamente dentro, e automaticamente está aqui pleno. E toma frente. Então não são recursos exteriores que procuramos, não são raciocínios que nos levam a tal e tal comportamento, atitude. Não recorremos para outra pessoa, ou para uma instituição, ou para a Bíblia, o que for, ou para Sri Aurobindo Mãe. Mas a coisa se faz, simplesmente, sem nem pensar. E funciona. É real. E começa então mesmo a ver tudo o que para nossa mente parece externo da mesma maneira, através de um movimento de identidade, ou através de uma consciência intrínseca, direta quer dizer, sem precisar de sinais, de símbolos, de dados, de materiais para poder perceber que é isso, aquilo. Mas tem um conhecimento direto, que envolve, penetra e entra para dentro do objeto. Se descobre no próprio objeto. Está consciente nele de tudo que não é mente, ouvido ou corpo. Que então, no objeto, no outro, descobre a mesma luz, a mesma presença, como ele diz depois, o mesmo tipo de consciência. Então se dirige ao outro ou à coisa nesse sentido, não a sua forma, existência exterior, externa, mas nesse sentido interior, intrínseco.
há então, evidentemente, uma consciência espiritual que é diferente da mental. E esta consciência testemunha a existência de um ser espiritual em nós, diferente de nossa personalidade mental de superfície. Lógico, parece, não é? Então, a criança quer saber se o ser espiritual existe em todo mundo, ou se cada um tem um ser espiritual. Ele então explica, depende de que chamamos de ser. Se substituirmos ser por presença, sim, há uma presença espiritual em cada um. O que chamamos de ser, se o que chamamos de ser é uma entidade organizada, plenamente consciente de si, independente, e tendo o poder de se autoafirmar e de reger o resto da natureza, então não. A possibilidade desse ser independente e todo-poderoso está em cada um, mas a realização é o resultado de longos esforços que às vezes se estendem sobre muitas vidas. Parece que aqui nós precisamos aprofundar, quer dizer, eles têm entre presença e ser. Bom, poderíamos assim como que usar a natureza para exemplificar. Vamos dizer, uma atmosfera carregada de umidade, mas, no entanto, sem formação de nuvens, seria esta presença, a presença da umidade no ar. No momento que essa umidade se torna forte e que há também influência de temperaturas, de clima, então se formam nuvens. A nuvem seria como que o começo do processo de formar um ser. Uma formação definida. A substância se condensa e se torna perceptível. E toma forma ainda vaga, mas mais ou menos. E se esta nuvem pudesse, então, num processo constante, se densificar cada vez mais e chegar no fim à forma do cristal, e ser um cristal, aí teríamos a personalidade plenamente organizada, plenamente definida, plenamente em detalhe formada. Cristal não quer dizer, no caso, dureza, mas algo que onde nada ficou vago, nada ficou escuro, escondido, não trabalhado, mas algo transparentemente elaborado. Cada coisa definida, decisiva. E também cristal quer dizer, ao mesmo tempo, as coisas não são mais modificáveis à vontade, mas se definiu nesta forma. E deve agir e ser nesta forma. Como toda personalidade real é. Então, o ser seria isto. A presença seria a atmosfera carregada de umidade. Você não vê nada. Só sente que o ar não é seco, mas é úmido. Então, diz ela, esta presença, este estar carregado de atmosfera espiritual, da presença desta umidade espiritual, isso está em cada um. E nós, como vamos ver logo, em cada um, mas em todo animal e em cada coisa mesmo. Agora, o ser, no sentido de cristal formado, existe só em bem poucos seres. Isto é raro. E como razão aqui ela diz, e no fim mais ou menos volta para isto, que seria para chegar a isso seria necessário um muito longo trabalho de preparação
estendendo-se sobre muitas vidas. Então, talvez esse processo seja tão lento que talvez o tempo que a humanidade existe sobre a Terra, em princípio, é insuficiente para, dentro desse tempo que ela existe, haver a formação de seres interiores espirituais em forma plena. Então, apenas alguns foi dado, por assim dizer, porque o ser espiritual, a não ser que se encarne e tome um corpo e passe pelas experiências de vida, não pode se elaborar. Como a humanidade inicialmente não era numerosa, como hoje, mas eram poucos, grupinhos, então como que poucas almas podiam começar a viagem. Então estas são hoje as mais amadurecidas, que são das origens mesmo. E agora, como a população cresce sempre, então sempre novo estofo espiritual e psíquico é necessário, e se enfia lá. Mas é tudo embrião, é tudo presença, é tudo ainda verde, não amadurecido. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Pode dar como razão as duas vezes, como única razão mesmo, desde que isso existe em cada um, mas só onde houver um longo trabalho de preparação sobre muitas vidas, esta presença se tornou realmente uma personalidade interior, um ser consciente. E logo ela identifica, é interessante, tudo isso podemos assim tomar direto, porque ela sabe, não? É bom a gente só, assim, como que registrar, perceber, assim, porque sem isso não sabemos dizer nada mesmo. Então essa presença espiritual, esta luz interior, imediatamente ela identifica. Presença espiritual, luz interior. Então é equivalente. E por então vi isto muitas vezes em certos animais, é como um ponto luminoso. É interessante, outra vez, é muito importante, temos que mudar nossos cérebros um pouquinho. Um ponto luminoso que é a base de um certo controle e proteção. Algo que mesmo na semiconsciência torna possível uma certa harmonia com o resto da criação. Lembra-se, eu ressaltei umas 2 ou 3 vezes nos encontros de treinamento especial, lugares nos textos que eu li, onde ela fala justamente do controle como uma ação do ser interior, do ser psíquico, da alma. Quando ela falou da alma ativa no ser, que então poderia começar o controle. E aí temos como de mudar totalmente nossas noções, porque nós somos adestrados para pensarmos, quando falamos de controle mental. Não só pela propaganda, pelos cursos, mas para nós é a mente que controla o corpo, a vida e a si mesma. Outras noções morais, éticas, sociais, regras, etc. Então isso realmente é um controle externo e precário. Funciona até certo ponto e quando alguma coisa for mais forte, então isso cai e derruba e não resiste. Então o controle verdadeiro seria automático, se a palavra automático coubesse aqui. Mas quer dizer espontâneo, direto. Então essa presença é forte, a pessoa não precisa mais decorar que nós faz isto, que deve fazer aquilo, etc. E viver lembrando isto, afirmando isto e denunciando nos outros, no mundo onde não é feito isto, punir, castigar, matar, se alguém não obedece a isto que é convencionado como regra para todo mundo, para assim afirmar em cada vez isto é a coisa a ser feita. Não se desvie disto, senão você vai apanhar.
o que é todo tipo de educação, ou é a nossa educação, um adestramento a partir de regras externas que a mente decora. Mas na base destas regras externas mesmo, da moral, da ética, há uma verdade que está viva em cada um. Então é por isso também que cada um, de alguma maneira, aceita a elaboração de um código de moral ético. Porque algo dentro diz que realmente a gente não pode viver como uma fera, como um verme. Mas que nós temos que ter outro tipo de existência. Mas como ao mesmo tempo ninguém, a grande minoria, a imensa minoria, tem esse ser espiritual desenvolvido em si, então todo mundo sente, mas não sabe da forma. E como, por outro lado, a questão de sobrevivência, de relacionamento entre as pessoas, é tudo ainda na base vital, física, mental. E como nem o físico, nem o vital, nem o mental tem luz realmente, conhecimento, mas são apenas instrumentos. Então, este pouco sentir o que é o coração da moral e o coração da ética é varrido, é abandonado, é feito cair, é destruído pelas, como eu disse, paixões, violências, pela questão da sobrevivência, competição, rivalidade e tudo mais. Então, por isso, então, precisa estabelecer mentalmente, como que cristalizar provisoriamente alguns desses sentimentos, dessas percepções, em formas universalmente válidas. E cada um agora tem que fazer o pacto e assinar, se vive na sociedade que obedece a isso. Se não obedece, então ele vai ser punido. E pelo medo da punição, do castigo, as pessoas não obedecem. Mas é só por causa do medo. Não é por serem convencidas por dentro que é a melhor coisa. Se não houvesse a lei e a punição, as pessoas dificilmente obedeceriam. Porque nelas isto não está vivo ainda, totalmente. Está vago ainda. Então, em quem isto for como que espontâneo, natural, nele haveria esse controle central. Ele poderia viver sem lei, sem regra, a não ser uma regra autoimposta, que ele estabelece para si próprio. Mas não mais algo de fora imposto a ele. Ele tem que se submeter a isto. Mas isso é interessante, eu achei assim, muito tocante mesmo. Ele diz, então, esta presença, por sua mera existência, mesmo na semiconsciência, onde ele não consegue ainda formular a si mesma e ver a si mesma, perceber a si mesma, mas a simples presença desta consciência vaga de outra natureza divina, afinal, torna possível uma certa harmonia com o resto da criação, de modo que catástrofes irreparáveis, provindo do desentendimento, da desarmonia, da ação egoística exclusiva, da necessidade vital, ou da vontade vital de estar em primeiro plano, ter as mesmas coisas, ou ter o que precisa para a sua existência, e assim derrubando o outro, destruindo o outro. Então ele diz, através desta presença em nós, uma certa harmonia com o resto da criação é possível, se não é possível, de modo que catástrofes irreparáveis podem ser não constantes e gerais.
Pois aí é um fenômeno, vamos dizer, eu luto para ter as minhas coisas com outro. Mas esta luta é uma luta vital. São as forças vitais que querem se afirmar e querem as coisas para si. Ora, se eu entro neste movimento, como a presença espiritual, psíquica em mim é fraca, é frágil, ela não tem não só voz, mas ela como que é apagada. Ela é apagada no momento em que estas forças violentas de autoafirmação e de conquista das coisas para si regem. E aí então, há fora de nós, forças poderosas, vitais, do mundo vital é sempre o mundo vital, já aprendemos com a mãe, que naquele momento se lançam sobre o animal, sobre a pessoa, e se aproveitam do embalo. E tudo é levado, então. Então, de repente, não é mais só a minha questão de sobrevivência, e no momento que eu tenho o que eu preciso, eu me calo e me retiro. Mas nesse momento, eu sou uma locomotiva que perdeu os freios. E tem forças de 1000 locomotivas atrás, impelindo. É uma locomotiva que de repente consegue andar sem trilhas. E vai devastando o que está na frente. É um fenômeno da paixão. Alguém que se apaixona e a coisa não só resulta no amor, ou quando percebe que a pessoa não o quer ou não a quer, se retira e diz, bom, então não pode ser. Eu tenho que respeitar a vontade do outro também. Mas onde a paixão for poderosa, ela varre todos os limites e não recua diante da matança, inclusive. Então isso é assim, um exemplo mais, pode ser das paixões, das violências aqui. Então, aí ela diz, então, apesar de tudo isto, há, através desta presença em cada um, em mim e no outro também, há então alguma coisa que evita que as coisas se destruam mutuamente em sua totalidade. Então, catástrofes irreversíveis e fatais não se tornam possíveis. Não podem ser constantes e gerais. Já houve algumas, não, que quase acabaram com o mundo, acabaram com a humanidade. Mas não são constantes e não são gerais também. Então, vamos dizer, é um país ou 2 países, ou é um continente, ou coisas desse tipo. Então, sem esta presença, a desordem criada pelas violências e paixões do mundo vital seria tão grande que a qualquer momento essa desordem poderia levar a uma catástrofe geral, uma espécie de destruição total que impediria o progresso da natureza. Então esta presença, esta luz espiritual, que poderia ser chamada quase uma consciência espiritual, está dentro de cada ser e de todas as coisas. E por causa dela, desta luz, desta consciência, apesar de toda a discordância, toda a paixão, toda a violência, há um mínimo de harmonia geral que permite ao trabalho da natureza ser realizado ou ser cumprido. Então, como de repente as coisas se invertem, não? Como então a gente deveria, na verdade, assim, proteger, como os japoneses os fazem, não? Eles têm assim uma fortíssima noção nacional, coletiva, dos valores da nação. Eu li eu tenho, Yarmi dou uma série de enciclopédias dos museus, de todos os museus do mundo. Uma coisa, não aquela de abril cultural, que não tem uma boa impressão, uma editora melhor, uma boa impressão técnica. E lá tem um livro, Museu de Tóquio. Isso só me vem agora afirmando,
cada quadro que eles têm lá, não só os japoneses, mas quadro chinês ou o que for, da China, ou um objeto, um jarro da China antigo, o que for, tem uma classificação que eles traduziram. Diz, é de importância nacional, ou eles têm várias classificações, é de extrema ou é de primeira importância nacional, alguma coisa assim. Que possuir esse objeto para a nação é não só uma honra, mas é um valor real. Isso eles colocam, não tem em nenhum outro museu, não li em nenhum outro livro. Vem então o título do autor, do pintor, ou do artesão, a época, o que é o objeto, embaixo tem sempre dito, no título. Tem também alguns que não tem, então aí não é. Então isso pode ser vendido, pode ser transado. Mas o que é de importância para a nação, jamais poderia ser feito um objeto de comércio, de negociação. Jamais pode ser dado, porque é essencial para que a nação, em termos espirituais, interiores, culturais, possa existir. Então, assim, por exemplo, eu li sobre dançarinas, não? Eles têm assim, danças muito expressivas de sua cultura, de sua mentalidade, de seu gênio. Então, uma tal dançarina, ela se torna um monumento nacional. Ela não pode simplesmente se casar, ou ter filhos, ou ter tal vida, ou ter tal coisa, não. Ela tem que fazer um contrato, é o Estado que determina sobre ela. Qualquer coisa que ela quer tem que se dirigir ao Estado, que então vê se é possível ou não. Porque ela, como existência, incorpora um valor da maior importância para a nação. Então a consciência é muito... Eles têm a mente poderosíssima, por isso fazem as coisas maravilhosas que fazem, né? Aparelhos e relógios e computadores. Porque organizam em detalhe, não deixam nada escapulir. Nada. Então me veio espontaneamente, quer dizer, como nós devemos proteger, agora não através de uma organização, Estado, afinal é uma prisão ainda isso, mas espontaneamente, toda pessoa que tivesse entre nós esta presença espiritual, esta força espiritual, em algum grau desenvolvida. Porque ela, a presença dela, a simples presença dela, garante que a harmonia reja o mais que poder, apesar de toda a confusão. E sempre, de novo, vencendo a confusão. A humanidade fez o contrário. Sempre os mártires são justamente o testemunho para Cristo de que ela, pelo contrário, com ódio quase, por ser lembrado que não pode ser o vital que rege, que não pode ser a mente que rege, que não pode ser a ambição que rege, matando, martirizando, torturando aqueles que contêm essa presença em si e fazem lembrar a humanidade que é uma outra coisa, que não somos mais feras, animais, etc, etc. Então, aí se vê em ponto em que estamos. Não é? Na Ásia se tem ampla percepção disto. Lá, por exemplo, tem essa arte de se prostrar, não? De prostrar é deitar-se de barriga para baixo no chão. Então, os asiáticos eventualmente se prostram espontaneamente diante de uma pessoa onde percebem esta presença espiritual evoluída forte. Se deitam, tocam os pés, não para se tornar, não sei, discípulo daquela pessoa ou receber alguma coisa especial, mas só assim como reconhecimento da divindade que aí se manifesta. É para eles quase espontâneo. Então eles têm nesse sentido assim, são muito avançados em relação a nós, muito. E nós nem percebemos, menos ainda, nos humilhamos diante da pessoa. Nós temos mais a tendência, por causa do nosso ego forte, de tratar tudo como igual, todos como iguais. E então lá onde percebemos uma coisa diferente, tentamos sempre reafirmar, não. Esta pessoa também é um ser humano, é como eu, o que for.
e tem que responder no meu nível. Isso é entre nós o comum. E destruímos muita coisa. E contribuímos para uma grande confusão e caos, desordem. Esta presença, então, esta luz interior, como eu disse, se torna bem óbvia no ser humano, mesmo no mais rudimentar. Então é interessante, quer dizer, ela diz, em todas as coisas, nos animais, nas plantas, nos minerais mesmo, em tudo que tem matéria, esta presença existe. Ora, no ser humano, é ainda a mesma, primeiro só a presença, mas ela se torna óbvia. Quer dizer, ela é um fator determinante de uma outra maneira do ser. Pode ser que a identificação do ser com esta presença seja negativa. Aí então o ódio, onde essa presença é sentida forte, e o voltar-se contra ela. E o, como eu digo, no caso dos mártires ou de Cristo, tentando apagar isto, no fundo de si. Porque não se quer ter a regência disto, mas quer viver a vida vital e a vida das paixões, a vida do ego. Mas ela se torna então óbvia como que secretamente regente em nós. E agora é interessante, a gente assim, primeiro se assusta, não? Nunca, a nossa boa educação nunca nos permitiria isto. Dizer agora, como ele diz, mesmo o ser humano mais monstruoso. Quem de nós ousaria dizer de alguém ele é monstruoso, não? Ficaria assim. Mas ele diz, não, há seres humanos que são monstruosos. Monstruosos, são monstros. Em uma pessoa que dá a impressão de ser uma encarnação de um diabo ou de um monstro. Há algo dentro que é uma espécie de, ou que exerce uma espécie de controle irresistível. Mesmo no pior, algumas coisas são impossíveis. Que mesmo o ser humano mais vil e mais de uma consciência totalmente corrupta ou como que não existente, certas coisas, certas ações, certas considerações são impossíveis. Sabemos que, por outro lado, o ser humano pode descer a um grau de crueldade, de estupidez, de dureza, de violência, como nenhum animal pode. Porque todo animal tem como que um autocontrole automático dado pela natureza, que rege o animal, não pode nunca ultrapassar isto. Enquanto o ser humano vive na escala do mineral até o Deus, por assim dizer, está nele. Do átomo até o Deus. E nesta escala, caso haja a possibilidade, ele pode tanto descer quanto subir. Pense agora nos campos de concentração, não? de Hitler. Isso é umas possibilidades assim mais escuras de nosso ser. Descer a um nível que o animal nunca tocaria. Então ele diz, mesmo nestes seres que são monstruosos totalmente, não sei, eu li sobre isso e vivi na época na Alemanha e tive algum contato direto também depois da guerra. Então isso na minha consciência está assim quase sempre presente, com possibilidade escura do ser. Uma coisa que sempre é meio fundo. Mas é capaz de fazer da pele de suas vítimas abajus, não? E coisas desse tipo. E decorar seus apartamentos. Coisas assim, a gente nem pode, a nossa mente nem parece que nem pode imaginar. E com pessoas assim, eram pessoas como que comuns, não? Tem família, socialmente tudo bem situado. Então, eu diria, a maioria de nós, se fosse pressionado, vamos dizer, pela ameaça de vida
E dentro de um colosso social, certamente não preferiria morrer para a verdade de seu ser e de sua convicção, mas se faria o servo disto, e não só servo, mas um dia realmente seria um demônio mesmo, um diabo que agiria a partir de suas tendências ruins. A grande maioria da humanidade. Poucos resistiriam a isto. Poucos. Então, isso está em cada um de nós. Então ele diz, mesmo então, nesta condição, esta presença está. Ela está. E mesmo a tais seres, certas coisas últimas são impossíveis. Então, não sei, não quero assim, mergulhar muito nisso, mas vemos que deve ter causas assim tão inimaginavelmente cruéis ou tão inimaginavelmente baixos que então não seria mesmo os piores possíveis. Isso em relação ao que a mãe explica eu sei que é um outro nível de consciência, mas estou tentando relacionar. Quando ela fala que a necessidade de se descer fundo para se correspondentemente poder subir, eu sei que ela está falando isso em termos de um trabalho consciente. Mas, num caso assim, seria possível essa própria descida, nesse nível, num determinado momento de troca de valores ou de uma outra percepção, propiciar uma subida mais rápida, mais até do que uma pessoa completamente inativa ou passiva. Claro. Isso é um fenômeno da consciência ou da... não sei dizer agora se é da maturação do ser espiritual em nós, do ser da alma, ou... não pode ser uma mera circunstância, é parte do processo. Cristo, antes de ressuscitar e definitivamente deixar essa existência, eu digo interiormente, e se radicar na união definitiva com o Divino, ele desce no inferno. E Ashwapati, o pai de Savitri, justamente tem a descida no inferno. E aí ele experimenta todo esse tipo de coisa e até assim, ele ser totalmente raspado e ter dele toda a segurança, toda a proteção, todo o apoio. E o que apenas permanece, e aí é a prova, então. Quem então passa por isto e passa, então nele esta presença espiritual não é uma presença, mas é mesmo uma substância, um cerne, um núcleo, um ser espiritual. Esse ser espiritual unicamente resiste a descida no inferno, unicamente. Então, possivelmente, as pessoas que se suicidam são casos extremos, que não, como a maioria da humanidade, nem se solicitaria dela, desta maioria, descer no inferno. Porque as pessoas não resistiriam, não poderiam resistir. Cada um tem seus inferninhos. E aí desce, tudo bem. Mas no inferno mesmo, isso a maioria seria incapaz. Não resistiria. Então só os grandes têm o privilégio de descer no inferno real. E como você bem diz, como no caso de Ashwapati também se vê, ele fala, tem verso de Savitri, não? Que também a gente traduziu, que então o caminho pelo inferno é um atalho para o céu, não? Quer dizer, a intensidade é tal, é forjado de tal jeito, que não é mais uma longa experiência de vida que tira roupinha após roupinha, ou película após película é necessária, mas que pela intensidade do sofrimento, pela totalidade do abandono e do ruim, a alma é forjada totalmente, se une e
Então, também a subida é rápida. Depois disso. Foi isso? Nesse sentido, existem sempre novas testemunhas que agora, aos poucos, assim, ao longo dos anos, se tornam mais claras para a consciência mental. Isso tanto Sri Aurobindo quanto nas histórias judaicas, que eu sempre conto, as histórias hasidistas, as histórias chinesas. Os chineses têm uma sabedoria real das coisas no mundo. Sempre apontado, ou é dito que aqueles que vivem com o ruim, que vivem no pior, mas não no sentido de serem pobres e abandonados, mas que escolher mesmo o ruim, a ruindade, o maligno, o perverso, a corrupção, como seu ambiente de vida, como sua ação de vida, são mais próximos ao divino e mais prontos para a conversão do que aqueles que vivem sempre certinhos, sempre bem comportadinhos, sempre bem com a pressa na mão e tudo mais. Porque não tem muito o que fazer com eles. Funcionam dentro da humanidade razoavelmente, mas não se inflamam para o bem nem para o mal. Enquanto os outros são como que interessantes, porque eles engrandecem na sombra, ou nutrem-se da sombra. Mas o engrandecer significa engrandecer. Aqui é negativamente, mas depois como que só basta mudar a iluminação da cena e tem a cena grande aí. É sempre de novo Saulo, não? Saulo de Tarso, que está em São Paulo, que é perseguidor violento dos cristãos, que num instante se torna o santo São Paulo. Isso não podia ser qualquer pessoa, não. Mas, ao mesmo tempo, não é recomendável este método, não? Porque é meio perigoso. Não é garantido. Então, sem esta presença, se o ser fosse controlado exclusivamente pelas forças adversas, as forças do vital, esta impossibilidade de não fazer certas coisas, de não desfazer a condição humana totalmente da harmonia, não existiria. Então, cada vez que uma onda das forças monstruosas adversas se arremessa sobre a Terra, sentimos que nada pode fazer com que a desordem e o horror não se espalhassem. Mas sempre, depois de um certo tempo, inesperadamente, inexplicavelmente, um controle intervém. E a onda é parada, a catástrofe não é total. Isto por causa da presença, da suprema presença na matéria. Mas somente em uns poucos seres excepcionais. Então agora vem o último parágrafo em que no fundo dá resposta à pergunta diretamente. Mas somente em uns poucos seres excepcionais e depois de muito longo trabalho de preparação, estendendo-se sobre muitas vidas, esta presença se transforma num ser. Então, aí está toda a diferença. Em vez de presença, atmosfera geral, um ser consciente, independente, plenamente organizado. Totalmente organizado. Um mestre todo-poderoso de sua moradia, consciente bastante o suficiente e poderoso o suficiente para ser capaz de controlar não somente esta moradia,
mas o que a circunda, o ambiente. E se ver num campo. Então aqui é muito importante, e isso acho, não sei, para mim quando percebi pela primeira vez foi uma revelação, foi algo que eu não tinha percebido, eu não tinha nem admitido no fundo. E talvez alguém tenha essa percepção. Não, duas vezes ela diz, essa presença primeiro diz, se muda num ser consciente, independente, inteiramente organizado, tudo bem. Todo poderoso mestre. E logo depois diz, consciente o suficiente, poderoso o suficiente, para ser capaz de controlar realmente e eficazmente agir. Então, ele diz praticamente, a não ser que a consciência se torne poder de ação, ela não é real. Então ela é fictícia, ela é imaginação. Ou ela ainda não chegou a formar esse ser que automaticamente, pela condensação da energia de consciência suprema, é poder, é força, é agente. Então aí tem uma distinção. E se rapidamente se passa assim, se olha assim, pessoas excepcionais, sempre pensa na Teresa de Calcutá, ou pensa na Irmã Dulce, ou Monsieur Vincent na França, o que for. Pessoas onde realmente se sente esta pureza, este ser possuído por algo que está dentro deles, age através deles, mas que age através deles. E eles não só agem de qualquer jeito, a pessoa se arrancando para lá e arrancando para cá, e caindo aqui, as coisas se realizando de qualquer jeito, não. É realmente um poder de ação. Quer dizer, as coisas são feitas, e são feitas de uma maneira não só inexplicável, mas realizar coisas que nunca foram realizadas. Nunca. Então isso é como que o sinal mais próprio, talvez, da presença de, não só de coisas que nunca foram realizadas, diferentes, mas que representam dentro da vivência humana uma ação marcante, uma realização marcante, uma realização que testemunha um outro poder. Então isso talvez, eu digo, talvez isso não esteja bem ainda na mente de todo mundo. E é um ponto que me parece fundamental. Quer dizer, onde vê então a consciência plena, há também o poder de ação pleno. E nesse sentido, então, ele diz, então esse ser seria capaz de não só controlar a sua própria moradia, quer dizer, a personalidade em que vive, mas também o que circunda esta personalidade, este ser. E ser ativo num campo de irradiação e ação que, como isso aí é dinâmico, e como é da natureza espiritual divina, que é infinita, então esse campo tem que ser necessariamente cada vez mais extensivo. E cada vez mais, à medida que se apura, se essencializa, mais efetivo também. Então, ora, este mais efetivo, isso naturalmente, aí temos outras de deixar atrás quaisquer imaginações ideais vazios que temos. Efetivo quer dizer um poder de harmonia lutando no mundo para poder ocupar espaço no mundo. E um mundo não pronto para isto. Um mundo cheio de egos, um mundo cheio de um nível não correspondente a uma harmonia maior. Então, talvez a primeira ação do ser de harmonia e do poder de harmonia é derrubar, é
lutar, é guerrear, é destruir. Não é que a partir daquele momento o ambiente é assim, todo maravilhoso e cada assim, floresce para o divino. Não. Talvez justamente como no ashram, não? Incita em cada pessoa a sua maior dificuldade. E incita a luta, a guerra. Mas não a guerra da mera destruição, mas a guerra que deveria acabar com as propensões negativas que impedem o progresso e libertar a energia mais pura, a energia que unicamente pode nos fazer progredir ou avançar em direção ao divino. Sempre, não? Sempre. A mãe foi a própria guerreira, não? Eu contei já, eu vi uma coisa que não foi publicada, um autorretrato da mãe, ela foi desenhista também, em que ela se retrata o rosto dela e aquele enfeite de cabeça que se tinha na Germânia antiga, que depois nas óperas de Wagner apareceu, de Brunhilde e Siegfried, etc. Quer dizer, como se diz, capa, não sei, não. É um enfeite de cabeça, não só enfeite, uma armadura de cabeça que protege a cabeça na batalha. Então se retratou com isto. É um reno. Quer dizer, onde se fecha aqui na frente, só ficam os olhos visíveis, não? Na luta de perto dos cavaleiros da Idade Média. Então se retratou com isto. É uma luta dura. E luta de para um. Não é uma luta onde ela fica numa torre dirigindo os botões e... Não, ela diretamente, não? Lutando com as almas duras. E com os poderes vitais, especialmente. E as mensagens dela têm muito isto. Que não só o incentivo para progredir e avançar, mas sempre diz o guerreiro da verdade, etc. Então, só digo, o poder efetivo não significa um toque mágico que de repente faz tudo harmonioso. E onde alguém não tiver esse poder, então ele não tem o poder divino em si. Quer dizer, Cristo, não? Cristo fez com que a sua época, onde ele tocou o povo e tudo, assim chegasse à sua animalidade. Não só fez milagres, mas de tal modo excitou a animalidade e violência nas pessoas que o mataram. Então, a gente tem que estar bem assim, cuidadoso com qualquer julgamento e tentar ver mais profundamente. E aquela coisa do ashram, como eu já citei isso várias vezes, não? Que a mãe diz a alguém que vem, o que você quer? Você quer paz? Ah, paz você quer? Então, não venha para cá, não. Aqui você vai encontrar suas maiores dificuldades, os seus assim, inimigos mais diretos, não? As pessoas que você detesta totalmente, que não estão a seu favor absolutamente. E a não ser que você assuma a luta e lute e vença em você, em si, as coisas que impedem o progresso, impedem a sua harmonia, que são então incitadas por a presença das pessoas, das coisas. Se você quer paz, então vai para qualquer outro ashram aí, senta uma espécie de guru. Mas aqui não. Aqui é a sua luta. Ela vai ser intensificada 1000 vezes. Então é tudo na mesma linguagem. É muito real. Certamente, assim, me vem assim, uns paralelos. Lembra-se que ela, no texto, quando ela fala da possibilidade de ver a alma nos olhos de alguém, ela diz, se você olha e depois de olhar um pouco, alguma coisa responde no olhar a você, ou você chega a uma superfície que brilha e que tem vida, e você então diz, eu tenho uma alma viva, que não é isto, é o vital.
não é alma. Mas onde você pode descer, diz 4 vezes, não? Fundo, 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 fundo. Onde você vai longe, 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 olhando nos olhos. Lá você encontra no fim a alma. Então eu penso, como ela diz, uma preparação de muitas, muitas vidas. Isso deve corresponder a esta, como se atravessasse naquele momento toda a trajetória que esta alma viveu. Quer dizer, tem algo a ver com esta quer dizer, a distância no tempo, vamos dizer, o muito tempo, como que se representasse também este perder-se numa realidade tão remota de alma que temos a impressão de descermos longe, 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 longe. Certamente tem a ver. E também as avaliações, é tudo, tudo significativo. Ela fala em face de alma, então isso me tocou também, inicialmente, hoje em dia já compreendi, das almas velhas e as almas novas. Enquanto entre nós, o que é velho, já é velho, então já está no declínio, já não presta mais. E o novo que tem o poder. Lá é exatamente o contrário. As almas velhas seriam as amadurecidas, as potentes. As novas seriam as verdes. E então outras para a Ásia, não? Enquanto no Ocidente, a partir de questões de competição, de rivalidade, de ganhar pão, etc., de profissionalismo, se estabeleceu assim amplamente hoje em dia a questão do velho, não? E já se é considerado velho profissionalmente a partir de 50 e poucos anos, não? Então já se é assim o ferro velho que não presta mais. Na Ásia é contrário, não? O velho, sempre o mais velho, é que tem mais experiência, que socialmente ocupa um lugar muito superior ao novo. Eles vão até, na família, assim, distinções sutilíssimas, não? O irmão mais velho. Então, o irmão mais novo pode ter uma diferença de meio ano só. Ele pode ser um gênio mesmo. Mas é o mais velho que tem uma autoridade maior na família. E o mais novo vai se submetendo a ele. Eu não digo que está certo. Mas só digo, vamos dizer, como eles trabalharam numa consciência, a partir de uma consciência muito mais verdadeira. Realmente quem vive mais, ele tem mais experiência e deveria ter mais maturidade. O normal é isto. Em nossas regiões, o contrário, não? Que é velho assim. Hoje em dia mais ainda, não? Onde os jovens se revoltam muito, então o que é mais velho é descartado. Como? Acho que é uma própria forma de vida que uma sociedade tem a outra, que geralmente o que se acumula com a idade é neurose, impaciência. Mas é também ao mesmo tempo um princípio primitivo, porque realmente o animal velho, a planta velha, são que estão perto da morte e se decompondo ainda não, mas se desfazendo, não? Estão caindo fora do ciclo vigoroso da vida. Mas então, nós elevamos então em nossa sociedade o princípio mais primitivo da própria vida inconsciente, como o princípio que ordena e que determina. Enquanto eles não. Eles estão olhando por detrás e dizendo, não, o fruto que amadurece, aí está toda a planta contida, não na folhinha que nasce. Então, vamos dizer, na essência em quem as coisas amadurecem como no fruto, ele tem a essência, ele tem toda a planta, todo o gênero da planta, toda a espécie em sua semente em mãos. Quem amadureceu. Enquanto a folhinha que nasce, se ela nasce ou não, se é arrancada ou não, a planta não morre com isso. Não morre. Um botão. Se tira, a planta sofre um pouquinho no momento, mas tem outros botões. E se não tiver ninguém, ela vai produzir outros.
Então não é muita perda, não. Mas se você tira os frutos da planta, ele não vai sobreviver, não vai se prolongar. Então, nesse sentido, eles elevaram um princípio muito mais maduro, muito mais significativo, como o princípio regente, não é? A cristandade antiga também tinha alguma coisa. Me chamou a atenção, em livros que eu consultei, Gira me trouxe um certo número, e adquiri uns poucos também, sobre pintura da Idade Média, etc., cristandade. Deus é retratado muitas vezes. Deus em cima, ou mesmo com sua corte de anjos, etc., regendo o mundo, ou regendo um determinado acontecimento, vamos dizer, o anjo anuncia a Maria que ela vai dar à luz a um filho, e Deus em cima, então, num círculo, olhando para baixo, ou fazendo um gesto assim, como que ele regendo o anjo para que ele fizesse isto. Então me chamou a atenção que numa dada pintura diz, aqui temos excepcionalmente uma representação de Deus como jovem, onde não tem uma barba branca e um sábio, um velho que tem todo o poder e toda a sabedoria, mas com um poder novo, jovem. Mas apareceu uma vez. No resto, ele sempre é o homem maduro, como o Deus criador de Michelangelo também, não? Que desliga Adão. Não? É um ser, ele não é velho nesse sentido, mas um ser totalmente maduro. Então isso é, vamos dizer, na consciência sadia, normal, é o certo. Quer dizer, é quem passou por tudo, ou por muito, que unicamente pode ter uma consciência amadurecida. Não tem começa ou está a caminho e luta. Isso é óbvio. E no caso seria então nossa consciência, como que desta vida, mas a consciência de muitas vidas, que então forma uma única unidade no momento, não é? No caso de um ser espiritual, então seria como que a consciência de 1000 pessoas amadurecidas, ou de 10.000 pessoas amadurecidas, que se acumulam aqui. Por isso, então, não só uma luz, uma presença, mas algo denso, algo substancial, algo que então se formula, organiza mesmo, como um ser. E aí também o fenômeno certamente é, isto, não sei, nunca pensei sobre isso, mas venho então. Esta consciência pode se manifestar não só num nível, mas em muitos níveis, complexamente. Abranger muitos níveis, ser capaz, como ela diz, todo-poderoso. Ser capaz de assumir, na verdade, qualquer nível, qualquer coisa, e agir nesta região, com eficácia. Então, como que, vamos dizer, tudo foi vivido já, tudo foi já realizado, tudo foi já deixado atrás, em termos de vivência direta. Mas a essência disto está presente e foi acumulada. E então pode-se efetuar, caso, aí esta é a coisa, não? Caso a personalidade exterior consiga se abrir a isto o suficiente. E vencer suas limitações, que cada personalidade humana tem. Achei muito interessante isso. Porque a gente fala facilmente, então, a consciência espiritual, ser espiritual, então é algo divino. Então, por isso que tem todo poderoso. Aí fica tudo vago, fica tudo sem detalhe, sem minúcia. Mas se vê, pelo contrário, ele veio de baixo, por assim dizer. E foi a primeira vida primitiva. Então, acumulou as experiências e encerrou-se esta fase. Agora, uma vida um pouco mais avançada, passa por tudo. Aprende, agora se forma, se acrescenta a primeira.
Já são agora duas experiências essenciais, de duas formas de vida. Uma terceira existência, uma quarta, uma quinta, uma sexta. 1000. 1000 vezes 1000. Então, um dia, está aqui um corpo, um globo, em que realmente, em detalhe, tudo foi vivido. E a essência apenas ficou. Então, como eu digo, a personalidade em que isso se encerra, não ficasse limitada, presa a convenções, a condições psicológicas ou de si, de talentos, assim, mas tiver coragem de se abrir às possibilidades, que praticamente tudo pode ser feito através dela. Tudo. No fundo, nada, eu só, como digo, como também a própria energia, se eu danço, eu não posso ao mesmo tempo fazer uma formação de cantor. Impossível. Mas deveria ser possível eu também ser cantor, em princípio. Se eu tivesse o tempo, a dedicação para isso. O que for. Ou ser marceneiro, ou ser matemático, qualquer coisa. Se fosse necessário, ou se houvesse a possibilidade de ter múltiplas existências ao mesmo tempo. Só como eu digo, a forma de vida humana é tão limitada, restrita, e a consciência vem tão tarde, não? Se ela vem, que aí você passa no embalo e nem percebe, não? Como eu disse, capaz não só de controlar a si, mas controlar o ambiente e viver num campo de irradiação e ação cada vez mais extensivo e cada vez mais efetivo.